Olá, irmãos e irmãs, uma boa noite a todos os presentes, tanto os encarnados como os desencarnados, que aqui estão durante todo o dia, toda a semana, com os atendimentos que a casa oferece, que possamos agradecer ao nosso Pai Maior, a Deus, a nossa mãe, também ao nosso Mestre Maior, nosso caminho, verdade e a vida, Jesus Cristo, para que cada dia que passa, todos os conhecimentos, todos os tratamentos que nós recebemos na casa, como também a moralidade que precisamos construir no nosso dia a dia, faça-nos seres melhores. E é com essa certeza, com esse bem-agir, que é uma construção diária, desejando também uma boa noite aos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais aqui do Obreiros da Vida Eterna. E o tema que nos foi proposto para um bate-papo fraterno, aos queridos irmãos e irmãs, está contido na terceira obra de A Codificação Kardeciana, o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado a partir de janeiro de 1864, e o capítulo é o 23, cujo título, diga-se de passagem, nesse momento de transição planetária, é importantíssimo para uma reflexão de cada um de nós, que é a moral estranha. A moral, já vindo ao encontro de uma das sugestões que o trabalhador Lucas aqui nos passou, convidando-os para que tragam seus jovens, as suas crianças, para que adquiram a responsabilidade cristã, adquiram conhecimento e também já possam desenvolver essa moralidade para com os seus coleguinhas, as pessoas que estejam ao seu redor, os seus familiares, venham ao encontro dessa proposta desse capítulo 23. Mas vamos trazer um viés sobre também a palavra estranha, porque depreende-se que moral é algo positivo, é algo que faz com que nós cresçamos, não apenas em corpo material, não, mas e principalmente em espírito imortal, que são as nossas boas ações, começando pelos nossos bons pensamentos, que dizem os irmãos espirituais, inclusive nós temos isso nas obras de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Ele dizia que para cada ser encarnado, no mínimo, nós temos 10 irmãos espirituais só nos acompanhando em pensamentos, nos nossos atos, não atos, a interação que cada um de nós temos com o meio quando estamos acordados em estado de vigília, por exemplo, nesse momento com os olhos abertos, mas também desdobrados na madrugada, nos 7 dias da semana, fazendo com que a nossa construção do dia reflita-se e perpetue-se nas madrugadas, com as oportunidades de estudo, de trabalho, fazendo com que conheçamos um pouco mais sobre a necessidade de avaliarmos qual é essa moral estranha vigente no nosso planeta Terra, nesse final de provas e expiações. E o que ensinava Jesus sobre a moral? Já que estamos dizendo que é algo positivo para nossas vidas, nós espíritos eternos, sempre nos ensinou, acima de tudo, o amor, a prática da caridade, a respeitabilidade para com todos os seres que estão vivendo conosco, nós, os do reino nominal, os princípios inteligentes que estagiam no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e nós, os do reino nominal. Esses 4 reinos importantíssimos que são as faculdades do espírito imortal, que faz com que ele possa, por meio das sucessivas encarnações, ter essas oportunidades de desenvolvermos esse amor. Ora, uma encarnação mais desenvolvendo o lado do intelecto, que é uma das asas da evolução do nosso espírito imortal, ora, o lado moral, título do capítulo 23, que é a fraternidade ali da construção da caridade, do amor. Perdoar-nos, primeiro nos perdoar, para que estejamos quites com as nossas consciências espirituais acima de tudo, assim depois de estando quite conosco mesmo, aí sim, mais reenergizados, mais equilibrados, possamos interagir com o meio, entender que as pessoas, cada uma delas tem o seu modo de pensar, o seu modo de agir, cada uma está num grau evolutivo, tanto
moral como intelectual, como também nós cristãos, nós estamos em um corpo material no momento no planeta Terra, mas somos originários daqui? Somos matéria ou somos espíritos estagiando no corpo material? São situações que fazem com que nós consigamos ter essa oportunidade desse perdão para nós mesmos e para com as pessoas que estejam ao nosso redor, porque sim, elas um dia terão as oportunidades em suas vidas para que também despertem, acendam a sua centelha divina e iluminem-se, iluminando a todos os que estejam ao seu redor. A própria caridade, como dissemos, são as boas ações. O nosso nutrir do Espírito imortal, dizendo, não esperando jamais receber algo em troca, mas na certeza de que esse bom ato que eu fiz para uma ou mais pessoas reverbere a elas e outras mais que elas também, com esse bom exemplo, possam também fazer em suas vidas. É assim que construímos um mundo de regeneração, o terceiro grau evolutivo de qualquer ordem das muitas moradas da casa do Pai que existem no universo, na nossa galáxia, na Via Láctea, enfim. Então, é importante a tolerância, a paciência, inclusive nessa obra em O Evangelho segundo o Espiritismo, temos aí informações dos irmãos espirituais, que foi a própria Joana de Ângeles, que é um dos mentores de Divaldo Pereira Franco, que trouxe essa mensagem intitulada A Paciência. E como é difícil, né, queridos irmãos e irmãs, nós temos paciência primeiro conosco mesmo, depois com os nossos semelhantes, mas um exercício, como todas as demais faculdades inerentes às oportunidades reencarnatórias. Estamos no final de provas e expiações, que é o segundo nível de estágio evolutivo de um órgão. Já passamos pelo primitivo, sim, temos condições para isso. Diz Emmanuel, desde a época de Chico Xavier, seja antes de 2057, seja um pouquinho após, nós iremos atravessar, alçar voos maiores em nossas caminhadas evolutivas, mas temos que ser partícipes dessas construções e desejar para que o máximo de pessoas também tenham condições de voltar para o planeta Terra, por meio da encarnação. O Evangelho, de acordo com Jesus, significa boa nova, algo novo que até o momento, há 20 séculos atrás, não era ali pelos seres viventes nutridos em seus corações, não só materiais, mas também espirituais, as boas notícias, algo que faz com que as pessoas possam ter uma reflexão acerca dos seus pensamentos, primeiramente, depois dos seus atos, ver se está prejudicando uma ou mais pessoas, se isso não há de ter uma consequência para a sua eternidade. Mas que eternidade? Eternidade nós temos condições de ter essa certeza quando estamos aqui, por exemplo, envolvidos na vida eterna, estudando, trabalhando, auxiliando o próximo, sendo auxiliado. Para nós é fácil nós termos essa certeza. Mas e quantos milhões e milhões de seres humanos encarnados e também, até mesmo os desencarnados, que não sabem que voltaram para o mundo espiritual, não têm consciência disso. Então, essas boas notícias, elas são paulatinas, elas vão chegando e as oportunidades vão sendo ali apresentadas aos seres humanos. Ora teremos um aproveitamento maior, ora não teremos tanto aproveitamento. Mas sempre há um dia posterior para que pensemos: o que eu não fiz ontem, que eu posso fazer hoje, com mais amplitude ainda, com mais oportunidade de assertividade, com essas boas informações que estão me vindo agora, que nem eu acreditava que poderia existir, ou que poderia ser benéfica para o meio, para os seres viventes, em todos os reinos, como citei logo no início desse nosso bate-papo fraterno. Toda nova notícia tem que ser para a construção da nossa felicidade. A felicidade em muitos seres humanos podem ser a aquisição de muitos bens ou apenas ter uma vida simples, a interação com atividades assistenciais. Quem, por exemplo, consegue construir o seu tempo nos 7 dias da semana com mais
potencialidade em estar ajudando com tanto trabalho voluntário que precisa e há de ser desenvolvido e necessário seja que nós estejamos interagindo, nos agregando a eles. É importante que todas as boas notícias que nós reflitamos e saibamos que isso pode contribuir com a minha evolução eterna, do meu espírito e dos meus irmãos e irmãs, que eu possa avaliar e transmutar algo que pode ser de negativo para positivo, até com os nossos próprios exemplos que farão com que sim, as pessoas possam se convencer, não pelo nosso bem falar, tampouco pela imposição do conhecimento, não, só os bons exemplos, de forma simples, humilde, fraterna, de preferência despretensiosa e apagada, no anonimato, cumprindo o nosso dever de cristãos, de espíritas, de cônscios que o mundo, essa ou as muitas outras moradas da casa do Pai, só far-se-á presente em nossas vidas e no próximo degrau evolutivo de um homem, se nós formos esses integrantes, se nós dissermos no final de uma encarnação, eu fiz o máximo para me melhorar, ajudando o próximo, sendo ajudado em muitas outras oportunidades, porque não tem essa visão. Então, assim a gente vai caminhando, assim a gente vai transformando essas boas notícias na verdade do que Deus, a fonte criadora, quer nos passar e quer construir para com todos os seus filhos, nós, as criaturas do orbe enterrado. Uma frase para que possamos pensar: os evangelhos não são o próprio evangelho. Mas então o que seria os evangelhos? Quando colocamos essa palavra no plural, entendemos que são a parte material do conteúdo que não só Jesus, o nobre professor Hippolyte Léon Denis Arrivaille, que foi no ano de Kardec, no final do século XIX, junto com outros irmãos nas reuniões espíritas parisienses, esforçaram-se para que viesse a lume, a partir de 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos e as demais obras complementares, não só o Pentateuco kardeciano, mas outras mais, que fizessem com que esse conteúdo que foi materializado com a ajuda dos irmãos espirituais que trabalham para a luz, pudesse ser esses livros, esses espíritos e toda a proposta que faça com que nós avaliemos, raciocinemos e desenvolvamos a proposta que nessas obras são a nossa convidativa no nosso dia a dia, nos cursos que as casas espíritas nos oferecem, presenciais ou online. Nós temos muitas opções hoje em dia, graças a Deus. Então, que possamos avaliar como estamos empregando o nosso tempo, para que seja benéfico esse conteúdo desses evangelhos. Já o evangelho entendemos como a própria Boa Nova, a proposta divina que o Cristo nos trouxe em uma única encarnação, nos seus aproximados 33 anos de vida física que ele teve conosco. Jesus não é originário da terra, é o que muitos o chamam de ser que veio de fora, até fora mesmo do nosso sistema solar, sim, de mundos muito evoluídos. Então, essa Boa Nova, esse evangelho redivivo, é a proposta que ele estava plantando a sementinha naquele momento, há 20 séculos atrás, mas que reverberaria nos séculos posteriores, a posteriori, por meio das nossas sucessivas reencarnações. Então, como é bom quando a gente vai a cada oportunidade reencarnatória triando essas informações, fazendo a somatória ou a multiplicação dos bons atos que nós fizemos em comparação com o atual e a anterior, para que o futuro seja a existência de umas situações mais assertivas, mais consubstanciais de nossos esforços no presente. O resultado do futuro é o presente, nosso bem agir, para que assim tenhamos condições de voltarmos para o planeta Terra em um novo nível de estágio planetário. E o intuito, acima de tudo, foi de nos libertar dos nossos erros pretéritos e nos conduzir à paz e à felicidade, à paz de coração espiritual. A certeza de que cabe a cada um de nós sermos as pessoas melhores que fazem com que os espelhos do lado de fora nós sintamos essa reverberação nas mínimas ações, irmãos e irmãs. Como é gostoso quando nós vemos pessoas nas ruas que nós muitas vezes não as conhecemos,
fazendo boas ações, independentemente da sua proposta religiosa. Pode até se considerar ateu, o que importa? O importante são os seus atos. Nós prestarmos atenção no que eles estão fazendo, para que avaliemos se nós também o estamos fazendo. Não necessariamente igual, mas em potencialidade, em crescente, para com tudo que a obra espírita nos oferece. A do intelecto e a casa, por exemplo, aqui nos 7 dias da semana, nas suas diversas atividades. Existem, entretanto, trechos dos evangelhos que estão em aparente contradição com o que ensinou Jesus. Já iremos chegar nesse ponto, irmãos e irmãs, já que o título do capítulo 23 é a moral estranha. Então nós estamos trazendo as características benéficas do que nós depreendemos ser amoral para com nós, os seres humanos encarnados, mas existem algumas ou contradições ou alguns equívocos nas suas interpretações. Muitas vezes, tomamos um significado ao pé da letra, sem raciocinar se pode ser numa outra proporção, outro viés de ação ou de entendimento para uma ação um pouco mais ampla, e não ali na letra fria da lei, como nós costumamos dizer sobre algumas expressões, alguns jargões que são mencionados por cada um de nós em algumas situações de nossa vida. Vamos ver algumas frases que fazem com que nós tenhamos, como se dizer assim, essa pulga atrás da orelha sobre os significados que muitas pessoas, muitas religiões ainda divergem entre si. Por exemplo, quem não odiar seu pai e sua mãe? Nós temos isso no Evangelho do Cristo, em uma de suas passagens. Será que a pessoa deve odiar, desrespeitar, para que pudesse, por exemplo, seguir em sua proposta, que tomasse sua cruz, eu seguisse? Disse o Cristo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Mostrando que a nossa família é o universo, aonde nós estivermos interagindo, independentemente de grau de parentesco, mas, acima de tudo, avaliando o que nos compete fazer no momento ao qual nós estejamos interagindo com uma ou mais situações. Abandonar pai, mães e filhos, deixar os mortos, enterrar os seus mortos. Acho bacana quando eu vejo em algumas exposições evangélicas, alguns palestrantes dizendo: tem diferença entre nós estarmos mortos e desencarnados? Será que é a mesma situação? Nós podemos trazer, por exemplo, o filme. Não vou dizer nem o livro, porque o filme é um resumo do resumo da obra. O filme é Nosso Lar, onde, em uma de suas passagens, o André Luiz, quando tenta voltar ao seu lar, depois de um bom tempo, para rever a sua esposa, acaba encontrando algo que ele não esperava encontrar, que a sua esposa já estava com um novo companheiro, estava feliz. Então, veio aquela sensação negativa nele, toda uma construção de equilíbrio que ele pôde construir na colônia espiritual do Nosso Lar, naquele exato instante estava ali sendo não depreciada, mas diminuída frente àquela sensação mundana que ela acabou recebendo. E assim, automaticamente, quem assistiu o livro vai se lembrar desse trecho. Quem não assistiu, nós deixamos aí o convite para que assista, como também ler essa obra. Ele volta ali na sua consciência imortal, nas regiões inferiores, que nós, os espíritas, chamamos de umbral. Ali ele estava naquela condição morto ou estava desencarnado? Sensação de um morto que não se desprendeu das suas mazelas do passado, do seu corpo físico consciencial, do físico matéria sim, isso é certeza, mas e do consciencial? Já depois de um tempo, lá próximo do final do filme, nós vemos André Luiz voltando numa situação que o novo esposo da sua companhia estava doente, ele foi lá e fluidificou, trouxe energias trazidas da natureza, dos elementares, para que o remédio fosse imposto naquela água, para que aquele irmão bebendo no dia seguinte ele estivesse totalmente recomposto, que ele nem ele soube como aconteceu isso. E aí sim, daquele momento em diante, André Luiz desencarnou realmente, se despojou da sua mazela, da pequenice que todos nós ainda podemos nutrir.
Orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, ciúme, que foi o que ele sentiu naquele momento. Mas estamos aprendendo, todos nós. Então podemos errar, estamos no final de provas e expiações. O importante é que a consciência do erro torne-nos pessoas melhores quando nós trabalharmos essas mazelas em nossas vidas. E assim caminhemos, cresçamos, ajudando as pessoas que estejam ao nosso redor. Disse em uma das suas passagens também no Cristo, olha que frase estranha, não vim trazer a paz, mas a divisão ou a espada. Como que o Cristo não veio trazer a paz com a sua vida e obra, com atos de caridade puras, e vem trazer a divisão, a espada, a separação? Então, uma conscientização, a expressão de consciência que precisa ser muito mais expandida com um raciocínio mais amplo, que precisa estar em consonância com a obra de Deus. Então, essas frases vêm ao encontro do título do capítulo 23, que não é que esteja errado, mas como nós estamos fazendo as suas traduções, e o pior de tudo, como nós estamos retransmitindo isso às pessoas que estejam ao nosso redor, e elas sucessivamente, olha a importância de estudarmos, reavaliarmos. Quanto mais nós lemos, relermos uma obra, mais a gente vai aprendendo nas obras do espírito do Dr. Inácio Ferreira mesmo, pelas mãos de Carlos Bacelli, de Minas Gerais. Tem uma obra intitulada Estudando o Nosso Lar, pegando peculiaridades que quem lê a obra de Chico Xavier de 3, 4, 5 vezes acaba não percebendo aquele detalhe que o Dr. Inácio coloca ali naquele estudo mais amplo da colônia Nosso Lar, dos habitantes que lá transitoriamente passam até voltarem para uma encarnação, seja no planeta Terra ou em qualquer outro planeta, onde a sua afinidade consciencial, a sua construção moral e intelectual possa ou alocá-lo. É questão de evolução de cada um de nós, irmãos e irmãs. Então, sempre tenhamos a certeza de que estaremos aonde a nossa vibração esteja atrelada. Intelectual, como também no campo moral. Por isso que vemos que nem sempre ler quer dizer entender, ou quer dizer que existe uma única significação para uma expressão ou uma palavra. Sempre estejamos abertos a novos conceitos e interajamos, para que, com essa interação, também cresçamos. Aparemos as nossas arestas do passado como no esforço do presente. Disse o Cristo no seu Evangelho, trazido por Mateus, que ele não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas sim a espada, pois vim separar o homem de seu pai, a filha da sogra, e o homem terá como inimigo aqueles de sua casa. E por quê? Poderia ter ocorrido do homem ter inimigo pessoas do seu núcleo familiar, porque a partir do momento que você se convertesse à lei de Deus por meio do cristianismo redivivo, muitos não entenderiam, muitos não queriam segui-lo. Segui-lo, no caso, não propriamente Jesus, mas você que está tentando se melhorar. Pergunto: todos de nossas casas seguem-nos, pensam como nós, estão sempre de acordo com os nossos estudos, com o desenvolvimento que nós fazemos do portão para fora das casas espíritas? Não, com certeza não. Cada um está na sua evolução. Então, respeitemos, proporcionemos a eles que eles um dia possam despertar como nós. E essa passagem de Mateus expande essa nossa consciência de que avaliemos cada situação e possamos amenizar essas situações negativas com novas propostas de ações que fazem com que esses novos conceitos, essas boas notícias estejam em nossos corações espirituais, desenvolvendo-as no nosso dia a dia. Poderiam realmente essas palavras de Jesus significar o desejo de criar desunião entre as pessoas? Não, jamais, muito pelo contrário. Mas era preciso que ele viesse, era preciso que ele cumprisse as Escrituras, que naquela época, como também agora, em vários cantos do nosso globo terrestre, muitos ainda não o compreenderam, mas um dia compreenderão, porque ele disse: vós sois deuses, vós podeis fazer isso tudo que eu fiz e muito mais. A centelha divina há de despertar em todos os corações
momentos oportunos, mas não tenhamos pressa. Tenhamos sim a capacidade de auxiliar esses que, como nós, ainda não estão tendo essas oportunidades. Não querendo que eles virem espíritas, não, mas mostrando nosso bem agir para que eles entendam que o nosso esforço está sendo sim embasado em uma proposta nova que faz com que os seres sejam mais felizes, as dores sejam amenizadas, os mecanismos de interação nas suas diversas esferas municipal, estadual e federal possam funcionar de uma forma mais profícua em benefício dos semelhantes. É um convite que tem que ser feito diário a cada uma de nossas consciências. Jesus sempre ensinou o amor, a tolerância e o perdão. Ensinou, ensina e sempre nos ensinará. Porque ele disse que ficaria conosco até o final dos tempos, nos momentos mais agudos, a qual esse orbe estivesse passando. Não estamos nesse momento, não estamos tentando sair de provas e expiações para alçarmos voos maiores na regeneração. Ele continua conosco diariamente, no nosso ser divino, na nossa centelha divina. Mas precisamos ter o equilíbrio necessário diário para recebermos, para nos nutrirmos e para nos bebermos da sua fonte de luz e reverberemos ela para o nosso meio. Como era na verdade, então, o pensamento de Jesus por trás dessas palavras que muitas vezes podem ser interpretadas como uma moral estranha? Vejamos que toda nova ideia ela pode trazer ou produzir uma oposição, uma negação, espanto, medo, reação violenta, inerentes a cada um de nós ainda encarnados, descontrole emocional, raiva dos adversários, inimigos, nós temos. Por quais motivos? Esses motivos nos deixam felizes? Fazem felizes eles? E o que ambas as partes estão ganhando com isso? Se, por exemplo, desencarnássemos nesse momento, voltando para a quarta dimensão, que é o mundo espiritual, qual seria a reflexão de nossa consciência? O que nós trouxemos de bom sobre essa raiva, esse descuido consciencial que nós não mais devemos nutrir, nem para conosco, nem para com os nossos irmãos? Cria oportunidades para o debate, depende da situação. O diálogo ele é construtivo, desde que respeitemos, não tenhamos a pretensa ideia de nos impormos aos nossos semelhantes. Não, isso não agrega e não transforma as pessoas, tampouco nos transforma intimamente. E também traz novos aprendizados, essas novas ideias, se forem bem compreendidas. Humildade, com simplicidade. A doutrina de Jesus promovia o fim dos abusos em nome da religião. Fraternidade e igualdade entre os homens. Olha, porque muitos não entenderiam naquele momento, como ainda não entendem até hoje a sua proposta. A ideia do amor como solução para os problemas do mundo, as mazelas que nós temos, psíquicas, emocionais, físicas nos nossos corpos físicos, nos nossos corpos espirituais. Se nós, já os espíritas, temos essa consciência que, para que o corpo esteja equilibrado, é imprescindível que o nosso corpo perispiritual, que é o ego entre o espírito e o corpo material, esteja equilibrado, interagindo com a nossa atual encarnação. Misericórdia infinita de Deus, novas noções de justiça para as pessoas. Justiças que façam com que as pessoas se transformem, nós nos transformemos. Cumpramos as nossas obrigações nas 3 esferas por mim aqui mencionadas, estadual, municipal e federal, com os nossos próprios impostos, e desejemos que os valores sejam destinados às áreas necessárias, saúde, educação, moradia e tantas mais outras, que fazem com que a pessoa possa cumprir a sua programação reencarnatória. Desde a época de Jesus, que nem todas as pessoas possuíam maturidade espiritual para entender a necessidade de certas mudanças. Não só na época de Jesus, como mencionamos, até mesmo hoje em dia. Imaginemos se Jesus reencarnasse no Oriente Médio. Como lá ele seria recebido? Olha como nós temos que trabalhar muito ainda na transformação do nosso orbe, dos seres viventes, da consciência que eles nutrem e também do que eles precisam fazer em nós para a melhoria
para esse relacionamento que há de ser eterno em nossas vidas, nós, seres espirituais e imortais. Nos 3 primeiros séculos do cristianismo, percebemos muitas perseguições religiosas que ocorreram, algumas poucas ainda acontecem no mundo, algumas mais abertas, outras que são ali mais omissas, mas não deixam de acontecer. Acompanhamos isso nos meios televisivos, radiofônicos, nas redes sociais, na internet, nos sites, como na própria Idade Média. No período da Inquisição, um momento dificílimo, que com certeza nós aí estávamos também interagindo no meio daquele momento, por meio das reencarnações, no início do movimento protestante e até mesmo no final do século XIX, com o advento do Espiritismo, que foi o que Jesus disse: eu rogarei ao Pai que enviasse um Consolador a posteriori, quando nós tivéssemos condições mínimas para o compreendermos. Não só o compreendermos, mas colocarmos em prática os seus ensinamentos, que é o mais importante do que ser muito inteligente, é ser mais amoroso, mais desenvolver a moral, mais interagir com as pessoas e abraçando-as espiritualmente como também materialmente, mostrando que se estamos buscando sermos cristãos na prática, e a aquisição do intelecto há de ser uma consequência com o nosso esforço diário. Jesus sempre condenou a violência, sempre condenará, porque isso não traz evolução ao ser espiritual. Existem sim as divisões, como aqui nós podemos ver no nosso material, dentro das famílias por causa de ideias diferentes em matéria de fé, mas respeitemos, procuremos entender essa diversidade e saibamos interagir com essas diversidades que ocorrerão sempre na caminhada do ser espiritual por meio das sucessivas encarnações. Nenhuma é melhor nem pior, todas são respeitadas, todas que buscam fazer o bem, ajudar o próximo, são bem-vindas, e que possamos estar interagindo com elas, sermos amigos, sermos seres que interagem com eles, por que não? E isso seja recíproco. E aí perceberemos que todas levam a um único objetivo, que é Jesus Cristo, Maria de Nazaré, Deus, a fonte criadora. Então é importante esse respeito e essa interação benéfica para que eles também tenham a oportunidade de evoluir. Quando o homem se cansar da violência, aceitará melhor os ensinamentos de Jesus, porque não traz benefício para nós, muito pelo contrário, poderá fazer com que nós estacionemos em nossa evolução, jamais regridamos. O Espírito não regride, jamais, mas podemos estacionar. Em vez de reencarnarmos no mundo de regeneração, podemos ser realocados em outros mundos de provas e expiações, e nós não queremos isso para nós, nem para os que estão ao nosso redor, para os nossos familiares, os nossos descendentes. Então, vejamos que quanto mais nós pudermos proporcionar para que as pessoas diminuam os seus pensamentos e os seus atos, diretos ou indiretos, de violência, mais oportunidades elas estarão tendo como nós também de evoluir. Na vida, quem não muda pelo amor, acaba mudando pela dor, por meio das mazelas que são inerentes a planetas de provas e expiações. Não é imprescindível que nós precisemos ter dores físicas, dores morais para evoluirmos, mas é necessário que avaliemos, ou também reavaliemos, o nosso livre-arbítrio, o nosso orar e vigiar, a nossa reforma íntima, para que, enfim, essa moral estranha do capítulo 23 transforme-se, transmute-se em moral cristã, com a consciência de que tudo que vem a ser construído como uma moral, como algo que seja benéfico ao meio, na estrutura física, como também no espiritual e material, é de ser algo positivo e que construa para as nossas eternidades, nós, os Espíritos eternos. Agradecemos assim então a presença dos irmãos e irmãs que estiveram aqui conosco nesse 1º de novembro de 2024, e vamos convidar agora aos irmãos que se sentiram à vontade, que quiserem fechar os seus olhos, para que façamos a nossa vibração final, para que também na próxima etapa do trabalho estaremos nos encaminhando para recebermos as realizações ectoplásmicas
que os trabalhadores espirituais, junto com os trabalhadores materiais, estarão doando de seus corpos físicos, para que essas reenergizações façam com que nós nos reequilibremos, nós nos curemos psiquicamente. E como foi a proposta também do capítulo 23 de hoje, saiamos e interajamos sempre mais do portão para fora das casas espíritas, em comparação do que quando aqui adentramos semanalmente. E é nessa certeza dessa interação e da ajuda de Cristo, de Maria e de Deus, a nossa fonte criadora, é que proferimos a prece que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai todas as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também a todos que tenham nos ofendido direto ou indiretamente. E não nos deixeis cair em tentações, livrando-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. E um ótimo final de semana a todos os irmãos e irmãs aqui presentes. Que assim seja.